Olá, tudo bem? Paz de Jesus, o amor de Maria. Eu sou o Ronaldo, coordenador da Renovação Carismática Católica. Estamos aqui em mais uma série de conhecimento aí dos nossos irmãos que têm essa vocação para exercer o seu ministério aí no meio da política e, sobretudo, fazer o bem, né? Que a gente sabe que a política é um artifício, é um meio, um mecanismo para fazer o bem, a qual nós somos chamados como leigos católicos da Renovação Carismática Católica. E hoje eu estou com a presença ilustre desse nosso irmão, que é o Reginaldo Pacheco. Ele que é lá de Inhumas, né, aceitou esse convite de estar aqui conosco, tendo esse bate-papo entre irmãos e, sobretudo, entre irmãos desse nosso movimento lindo que é a Renovação Carismática Católica. Então, Reginaldo, seja muito bem-vindo. Obrigado, né? Olá, né? Então estamos aqui mais uma vez para mais um desafio. É isso aí. Então, a primeira coisa, você que está nos vendo, nós vamos conhecer, né? Esse trabalho todo é para a gente ter um conhecimento mais amplo aí, né, dessas pessoas que são vocacionadas. Nós sabemos que esse ano agora é um ano, né, político, então tem muitas pessoas do nosso movimento que são vocacionados aí a estar exercendo o seu ministério na política. Então, hoje nós viemos conhecer o nosso irmão, que é o Reginaldo Pacheco. Então, Reginaldo, eu queria que você falasse em poucas palavras, quem é o Reginaldo Pacheco? Bem, Reginaldo Pacheco é um filho muito amado de Deus, né, primeiramente, um consagrado a Nossa Senhora de Fátima. É um menino que nasceu lá em Itaúsu e há 33 anos vive em Inhumas. Eu sou professor, sou casado com a professora Márcia Freire, né, com quem eu tenho 3 filhos. Ela é minha primeira namorada, a do primeiro beijo, né? Então, assim, eu sou um conservador, né, de corpo, alma e coração mesmo, né? Busco valorizar, né, cada vez mais, né, assim, os princípios cristãos, os valores morais. Sou filho do Geraldo Pacheco, da Dorcelina, né? Então servo também há muito tempo, né, na Igreja Católica em Inhumas, onde já há 22 anos tenho caminhado na Renovação Católica Carismática e também já há algum tempo no Cursilho e também no acampamento Manaim. Isso aí. Então nós estamos aqui, irmãos, conhecendo um pouco mais desse nosso irmão Reginaldo Pacheco. Reginaldo, então aqui vamos, né, partilhar um pouco como se deu na sua vida esse chamado, essa vocação. Eu sei que já tem muito tempo que você, né, é evangelizador aí na Renovação Carismática, mas daqui um pouco a gente fala sobre a renovação. Sim. Eu queria falar primeiro como que se deu esse chamado no seu coração a fazer o bem, né, bem social aí no meio político. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Bem, Ronaldo, esse chamado para fazer o bem, para fazer a diferença, sabe, no mundo, principalmente o mundo à minha volta, ele começou aos 13 anos de idade. Sabe, quando na 7ª série, eu tinha lá a disciplina de Organização Social Política Brasileira. E sempre nas aulas eu ficava viajando, sabe? Ficava pensando, imaginando eu na política. Teve momentos que até eu me imaginava como presidente do Brasil, sabe? Ficava vendo o que eu poderia fazer, sabe? Para mudar toda a realidade, para transformar a vida, né, do nosso país, da vida das pessoas. Eu ficava sempre assim, sabe? Imaginando e ficava desejando, assim, ardentemente chegar à idade de ter o título de eleitor logo, porque eu queria fazer parte, sabe? Eu queria militar. E aos 16 anos, quando eu fiz o título, né, de eleitor, já participei da fundação de um partido na minha cidade, fui militar na política, sabe assim, mas sempre buscando também, já desde ali, a formação, mas uma formação em Deus também, sabe? Eu já tinha essa busca de Deus dentro do meu interior.
justamente porque eu já valorizava muito a consagração que minha mãe tinha feito a Nossa Senhora de Fátima. Meu nome é Reginaldo de Fátima Gomes Pacheco. O Fátima é justamente por causa dessa consagração lá no ventre materno. E eu valorizava muito e eu pedi a Deus, para Deus me iluminar, Deus me abençoar, que eu pudesse ter uma ótima formação, né, para poder ajudar as pessoas na política. Né, e sempre assim eu fui buscando. Né, encontros, né, cursos. Eu tenho uma formação na área de administração também, sou formado em letras, né? E busquei também formação na área de administração. Meu mestrado é na área de administração, em assessoria em administração, estou concluindo. E a gente, assim, foi se envolvendo, né, cada vez mais, até que em 2008 chegou aquele momento crucial na minha vida, onde eu cheguei para minha esposa e falei, bem, eu estou num momento que eu preciso decidir qual rumo, né, eu vou trilhar para o resto da minha vida, ou buscar, né, nortear todas as minhas ações. Ela falou o quê? O que foi? Eu falei assim, olha, eu tenho um sonho do diaconato e tenho um sonho da política. Só que um exclui o outro. Então, eu quero saber de você se você assina, se você concorda, se você me ajuda no diaconato. Ela falou, não dou conta não. De jeito nenhum. E aí, como ela não concordava, né, não aceitava, e a mulher precisa aceitar, né? Então eu falei assim, então você não me deixa outra alternativa. Eu vou buscar meus sonhos na política. Né? Tudo aquilo que Deus foi plantando no meu coração, eu vou buscar então. Servir a Deus, servindo o povo. Né? Servindo de corpo, alma e coração o povo. Ela, não, mas eu também não quero que você enfie a cara na política. Eu falei, não, mas aí eu não preciso da sua assinatura. Eu não preciso da sua assinatura. Aí, mas assim, ela ama política, sabe? Ela é apaixonada em política. Ela cresceu no ambiente político, né? Gosta demais. Só que ela já viu muito o tio dela sofrer, né? Por causa da política. O tio dela perdeu tudo, né? Os bens que ele tinha muita coisa. Ele perdeu tudo por acreditar nas pessoas, né? E ela falou assim que não deseja que eu sofra como ele sofreu, jamais, né? Então ela fica muito preocupada com esse lado, sabe? A questão dela é essa, mas que ela ama política, ela ama demais. Então tá bom, então você teve esse desenvolvimento aí desde os 13 anos e aí foi surgindo isso no seu coração, foi fomentando, até chegar a um ponto que a sua esposa também meio que contrariada, mas te ajudou a discernir, né? Ajudou esse discernimento aí. Só que teve ainda uma coisa que me ajudou muito a tomar essa decisão também. Foi uma experiência que eu tive, para mim foi um sonho, assim, totalmente, sabe, inusitado, assim. Nunca tinha tido uma experiência daquela, tão forte, mais ou menos ali por volta do ano 2005. Eu sonhei com aquela passagem de Ezequiel 37. Sabe? Um grande vale e uma grande multidão, né, de ossos, né? Só que lá fala ossos ressequidos. E eu sonhei com um grande vale, uma grande multidão, tinha assim umas 20 mil pessoas em estado de putrefação. Prostradas assim, sabe? Bem prostradas mesmo e definhando. E eu cheguei assim, o Ministério de Música estava parado, sabe? E assustado com aquela cena. E eu cheguei e falei, gente, o que está acontecendo? Essas pessoas precisam viver, essas pessoas precisam viver. E aí, eles, sem reação, né, assim, né, eu comecei a cantar aquela música, né, na beleza do que vemos, Deus nos fala o coração. E continuei, né, e o pessoal começou a ver até a carne regenerando, sabe? No corpo, e eles foram levantando, e na hora do refrão, na hora do glória, 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 aleluia, e aí o ministério também entrou, sabe? E o pessoal, aquela multidão começou a pular e louvar e gritar aquela coisa e cantando, e aquela energia forte, eu acordei, sabe assim,
eu fiquei, parece que em êxtase naquele momento. Eu não estava, parece que cabendo dentro de mim. E só lágrimas rolando sem parar. E minha esposa falou: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu falei assim: não, eu preciso ligar para o meu irmão, preciso ligar para o Márcio, que era o guitarrista do ministério, né? Preciso ligar para ele, e só sabia falar isso, sabe? E só que ainda estava muito cedo, né? Eram umas 5:30 da manhã, né? E aí ela, querendo saber o que tinha acontecido, eu falei: não, foi muito real, só sabia falar isso, foi muito real. E meu coração não cabia dentro de mim, sabe? E foi uma experiência fortíssima, sabe? Que pra mim, eu senti um chamado muito forte para cuidar de uma multidão ali. Eu caminho constantemente com a sensação que tem uma multidão perecendo, precisando de mim, do meu sim, da minha entrega, do meu coração, sabe? Dos meus cuidados, da minha atenção. Então, eu carrego isso desde esse momento, que eu não posso parar. Teve um dia que o padre falou para mim, falou assim: olha, uma pessoa como você não pode dormir. Você tem que salvar almas. A gente sabe que como nós necessitamos de pessoas que levem essa salvação para chegar até o coração das pessoas necessitadas, né? Hoje nós estamos vivendo isso, né? Nós podemos falar, nós estamos vivendo toda uma confusão, né? Dessa dificuldade numa saúde pública, né? Aí em todo o Brasil, em todo o mundo, mas sobretudo a gente olha para o nosso povo, a gente olha no olhar do nosso povo, nos olhos do nosso povo e vê essa necessidade, né? Parece que a gente vê que o povo está como se fosse morrendo mesmo, né? Então, Deus confirma no seu coração, então, esse chamado a cuidar desse povo. Então, isso é muito forte, isso é muito bom, isso é muito bonito, isso é algo que confirma o coração de Deus, o chamado que você tem aí a esse momento, a essa vocação a fazer o bem, né? Então eu queria, né, que a gente, sobretudo aqui nesse momento que a gente se emocionou, né, falando disso, não tem como não se emocionar, olhar para ver a necessidade do nosso povo. Sim. E não querer, né, ali como um cristão, como Cristo, querer se doar para ele, né? Então, já com esse sentimento, eu queria que você falasse um pouco sobre a experiência que você teve já dentro da renovação carismática, né? E aí depois a gente fala um pouco também sobre a questão que você, né, tem como alguns serviços de sociais, se você já fez algum trabalho social aí. Eu queria que falasse primeiro como é que se deu sua experiência na renovação carismática. Na renovação, eu sempre falo, eu fui pescado no Rebanhão. No Rebanhão de 98, em 1998, eu tive a primeira experiência com a renovação. E dali em diante, comecei a fazer os seminários de vida no Espírito Santo. Fiz o seminário 1, seminário 2, eu já fiquei super apaixonado, né? Aquele batismo do Espírito Santo já, né, aqueceu demais meu coração, e eu tive uma experiência fortíssima ali, que mudou minha vida. Não é que eu era um cara bagunçado, mas eu passei a ter um sentido para a vida a partir dali. Eu encontrei meu sentido para a vida. Vários momentos da minha vida, na adolescência, 14, 15 anos, 16, eu ficava me questionando o que Deus quer de mim, nem que eu vou ser. Ficava assim, aquelas dúvidas, né? Deus existe mesmo ou não existe, aquela coisa, né? Porque às vezes criava aquela crise existencial dentro da gente. E quando eu fiz o seminário 1, seminário 2, quando veio o batismo no Espírito Santo, sabe, veio uma pessoa nova de verdade, assim, sabe, revigorada mesmo. E eu fiz o seminário 3, eu tive um encontro pessoal com Deus, pessoal com Jesus. Eu tive a plena convicção, a plena certeza que eu recebi o abraço de Jesus. E eu queria sair gritando na rua que Jesus era vivo. Sabe, que nós temos um Deus vivo,
que Jesus não está morto, né? Que nós temos um Jesus que nos ama, sabe, maravilhosamente, né? E fantasticamente. Então, aquela experiência do Seminário 3 para mim, sabe, foi assim, espetacular. E agora na pandemia, quando começou essa coisa de isolamento, que não pode abraçar, foi uma das coisas que mais me fez sofrer. Porque eu sempre quero levar no meu abraço um pouco de Jesus, sabe? Pelo menos a pessoa sentir um pouco do que eu senti. Porque eu não vou conseguir fazer completamente como eu vivi ali, sabe? Eu acho. Porque foi muito forte, foi muito extraordinário. Porque Deus é extraordinário. Deus é maravilhoso. Então, eu só falava para os meus alunos, todos os meus alunos, que Jesus era vivo. Que Jesus não era morto. Nós não tínhamos um Deus morto, sabe? E a todo momento, nas aulas, eu queria falar de Deus, eu queria pôr um versículo lá no quadro, eu queria chamar os meninos para um encontro, os meninos para um seminário. Aí eu comecei a participar de... É difícil. É difícil conter emoção, né? Porque a gente começa a reviver tudo, né? Dentro da gente. O fogo aquece e derrete o coração mesmo. E aí comecei a viver os acampamentos. No ano de 2000 fundei o grupo de oração Semeador, né? Após uma experiência que eu tive lá na Canção Nova, né? Uma pregação do Padre Antonello. Ele falou, né, de avançar para águas mais profundas. Lucas 5, de 1 a 11. Era a pregação dele. E aquilo ali mexeu demais com o meu coração. Né? Eu que não tinha tocado e nem cantado sozinho, jamais. Porque uma coisa tirava a outra, a voz tirava o violão tirava a voz. E ainda, até hoje ainda não é lá essas coisas. Mas eu falei assim, Senhor, eu me lanço. Eu vou. Contigo eu vou. Isso vai na minha frente e a gente abre o caminho. E a gente foi, sabe? Quando eu falei que ia abrir o grupo, o povo achou que eu era doido. Minha esposa mesmo falou, mas você não sabe fazer nada. Eu falei, eu vou. Né? Deus me usa. Em um ano a gente tinha lá 80 jovens participando. Dentro de um ano. Então aquilo foi sim uma grande maravilha, sabe? Da misericórdia de Deus na minha vida. Importante a gente frisar, né? Hoje eu estou na coordenação da Renovação Carismática, mas assim, esse movimento da Renovação Carismática, da qual nós faz parte, se você for pegar a lista é extensa a lista de salvação de almas. Sim. A Renovação Carismática Católica, ela tem salvado muitas almas. Há 50 anos ela vem salvando almas. Né? É verdade. Então, todos nós temos uma experiência muito forte nesse movimento. E é esse movimento que fomenta em nós olhar para o próximo com um olhar de caridade. Sim. E aí a gente faz alguma ação social. Sim. Então eu queria que você falasse um pouco aqui, né, o que te levou, né, e quais foram as ações sociais que você já fez, né, aí vocacionado, já com essa vocação da política. Sim. Desde pequeno, mas também imbuído pela renovação carismática e pela essa força do Espírito, chamada a evangelizar, a ser caridoso, né? Sim. Eu participei da fundação de um lar para idosos, né, lar de São Francisco, lá em Umas. E depois o lar não deu muito certo, não foi para frente. E eles passaram para outra gestão, né, porque teve alguns problemas, né? Mas tive também uma participação em algumas campanhas ali que eram feitas, né, dentro da igreja, em alguns momentos, né, de iniciativa de grupo de oração e até mesmo da própria associação beneficente lá, João Paulo II, que a gente tem lá na Renovação. E fora disso, depois a gente, pouco tempo, né, de um tempo para cá, tem um ano, tenho participado da pastoral social, né? Eu sempre quis participar dela, só que eu ficava eu mesmo acanhado porque me sentindo um leproso por ser da política. E quando eu comentei isso com a irmã, ela falou, não, pelo amor de Deus, você tá doido? Nós precisamos de você, né? Eu falei, não, mas eu sempre fiquei assim,
achando, né, que às vezes alguém poderia achar que eu estava querendo explorar ou fazer, né, em benefício próprio alguma coisa. E eu não quero, né, que isso aconteça, não quero que transpareça isso. Aí ela pegou e falou, não, nós precisamos de você, nós precisamos, né, de ajuda, de quanto mais pessoas, melhor. E você não pode pensar assim, não, hein? Quantos anos você está na igreja, né, você sempre ajudou as pessoas, sempre esteve ali junto, né, com o pessoal. Foi onde eu fiquei mais à vontade de participar. E a gente tem visto, sabe, quantas pessoas necessitam. Principalmente agora, nesse período de pandemia. A gente conseguiu 150 cestas há um tempo atrás. Lá na Conab a gente foi lá buscar. E aí eu vi, sabe, quanto Deus é bom, né? Que Ele usa, às vezes, algumas pessoas, né, de uma forma, assim, tão especial, né, para ir ajudando, né? E a gente tem lá uma coordenação que é muito iluminada por Deus, sabe? Coordenação da pastoral muito iluminada, onde consegue muito apoio. Temos pessoas também, né, do corpo de ministros, né, extraordinário da comunhão eucarística, os ministros da Eucaristia. Também algumas pessoas que ajudam muito. Então, a gente fica ali encantado com o trabalho que tem sido feito. E a gente fica assim vendo quantas famílias têm sofrido, né, nesse período agora. Tem família que chega lá para buscar a cesta e chora. Se emociona porque está ganhando a cesta. A gente vai visitar, né, na casa e ver quanta carência. Né, carência de tudo, carência afetiva, né, carência de tudo. Porque às vezes a gente chega, não é só chegar lá e deixar a cesta. A gente vai, conversa, faz oração, né? E aí a gente vê o quanto a pessoa sofre, às vezes sofre mais até por outras coisas, não tanto, nem tanto às vezes só pelo alimento, mas uma atenção, sabe, o lado afetivo. Situação de abandono. Tem muito isso, né? Então, às vezes a família abandona. E diante disso que nós estamos conversando, queria também que a gente conhecesse um pouco da realidade, principalmente de Inhumas. O que você tem visto? Qual é a necessidade do povo, sobretudo o povo aí, né, das periferias e tal? O que você vê como necessidade do nosso povo aí de Inhumas, né? E aí, com essa necessidade, o que está no seu coração de projetos ou de propósito para, né, aí dar uma tranquilidade aí para esse nosso povo? Eu sinto muito forte que o grande problema que a gente tem nas periferias são pessoas que estão desamparadas, principalmente pela questão do emprego. Sabe, o emprego, ele faz muita falta para essas pessoas. E o trabalho dignifica, né, o homem. Então, aí falta a condição, né, de poder estar ali dando sustento para sua família, falta dignidade, né, falta, né, um pouco mais de atenção por essa parte, sabe? E assim, eu quero muito, né, já tenho buscado, eu lutei para implantar no município a Secretaria de Indústria e Comércio, para ver, né, se a gente montaria ali uma equipe especializada para buscar, né, mais empresas, mais indústrias, fortalecer o comércio local, né, da cidade, né, também ter iniciativas de fortalecer esse comércio, né, divulgação ali nas regiões, né, das cidades circunvizinhas, e buscar ali uma consultoria com uma empresa especializada em fazer um levantamento, né, uma pesquisa de campo ali, de mercado, né, para ver quais seriam as áreas de poder, né, motivar ali, né, o crescimento, o desenvolvimento do comércio e também das indústrias, né. Então a gente busca assim
lutar mais ainda, sabe? Pegar mais, com mais afinco, né, por essa bandeira. No Polo do Sabor, né, lá que a gente tem. O Polo do Sabor tinha mais de 10 anos, não tinha infraestrutura nenhuma. Né, eu lutei lá para a gente correr atrás e de organizar a estrutura da rede de energia, porque as empresas tinham ganhado o terreno e não tinha nem energia. Vai instalar o quê? Né? Então fica complicado. Então a gente pensa assim em lutar mais, né, por mais infraestrutura, porque lá tem mais áreas que podem ser utilizadas, né, para essa atividade, né, industrial e também comercial. Então a gente precisa somar forças, né, também com o deputado Francisco Júnior, né, ele que tem uma vasta experiência também, né, sobre esta área. Então a gente quer muito, sabe, poder estar somando e mudando a vida dessas pessoas. São pessoas muito simples, né, pessoas muito humildes e que precisam muito. Isso aí, graças a Deus. Então, você que está nos vendo aí pelas redes sociais, vendo esse vídeo, nós estamos conhecendo um pouco aqui do nosso irmão, que vai estar sendo esse indicado lá por a região Jericó, que é a parte de Umas, desse nosso movimento da renovação carismática católica. Para a gente também, né, aqui fechar esse nosso momento, eu queria que você falasse de uma parte que eu acho que é uma parte especial, que é o que motiva a gente a fazer tudo isso, né? Que é a parte dos valores, mas sobretudo da família. Eu queria que você falasse um pouco sobre o Reginaldo pai, o Reginaldo esposo, e esse valor que eu acho que é o principal para a gente coroar esse momento de conhecimento do Reginaldo Pacheco. Haja o coração, como diz o Galvão. Se emocionar mais um pouco, né? Ai, o Reginaldo pai, né, um Reginaldo incansável, né? Eu sempre sonhei ser pai. Na minha adolescência eu sonhava, eu sou um cara de muitos sonhos, né? Percebes? Muitos sonhos. Eu sou um grande sonhador. Eu quero morrer sonhando, né? Principalmente com o céu, né? Mas eu sonhava em ser jogador de futebol, ser médico, essas coisas na adolescência. Depois, quando minha esposa ficou grávida, acabou tudo, né? Assim, eu falei, não, acabou. Agora eu vou curtir meu sonho de ser pai. Parei tudo, joguei tudo, né, pra lá. Falei assim, não, o importante é ser pai, porque eu tinha paixão, loucura por ter meus filhos. E sempre sonhei ter 3 filhos. E eu tenho 3 maravilhosos filhos, lindos filhos. Tem a Natália, que vai fazer 25 anos agora, em 6 de outubro. Tem a Gabriela, que vai fazer 21, dia 11 de maio. E tem o Abraão Vitor, que vai fazer agora 9 anos, dia 17 de novembro. Eles para mim são meu tesouro, eles são tudo para mim. Eu sou capaz de qualquer coisa por eles. Parece assim, algo, como posso falar, até algo bobo, né, de se dizer, porque parece que todo pai poderia dizer isso, né? Mas eu já enfrentei muita coisa, muito sofrimento nessa vida. E o que me sustentava primeiro era Deus, segundo era meus filhos. Sabe, pensar em que eu precisava romper as barreiras, porque eu tinha que superar e dar vitória, né, para eles. Então, assim, são muito preciosos para mim. O Reginaldo pai, às vezes, é enjoado, né? Cobra, né? Às vezes é um canseira, mas é aquele que ama muito, né? Às vezes de um jeito meio torto, mas ama, né? Cobrando, exigindo, que se a gente não exige, o padrão de qualidade cai, né? Então a gente busca sempre. Um dia eu falei para minha filha,
eu sempre falei para elas, né? A diferença delas para o pequeno é muito grande. Então, para elas eu já falei muito mais. Que eu não criei nenhuma delas para que elas fossem só mais uma na multidão. Uma Maria vai com as outras. Então eu exijo muito. E às vezes, assim, a gente tem que ter muito equilíbrio em Deus para não extrapolar, né? Mas até para Gabriela eu falei assim, ó, eu não criei também você. Um dia eu falando para ela, foi a última conversa assim mais firme que eu tive com ela. Já tem uns 5 anos isso, ou mais. E não precisei falar mais nada. Acho que ela entendeu o recado. Eu falei para ela, eu falei assim, olha, eu criei vocês, foi para vocês fazerem a diferença no mundo. Para fazer a diferença. Não é para vocês repetirem o que os outros fazem. Eu crio vocês é para fazer a diferença. Não é para ser mais um na multidão. Ela veio me agradecer, né? Porque eu tinha chamado a atenção dela e veio falar, né? Que teria sido dela, né, se eu não tivesse feito daquela forma, se eu não tivesse chamado a atenção, né, tivesse, né, corrigido. E eu fico muito agradecido a Deus, né, porque é Deus que dá sabedoria pra gente. Eu fui catequista dela, da minha outra filha e da minha esposa. Eu fui catequista de todo mundo lá, sabe? Então eu sou catequista há quase 17 anos. E assim, a gente fica muito feliz, né, de ver assim, os filhos trilhando, né, na igreja, caminhada, né, buscando uma boa formação, né, também na profissão. Né, isso é muito bom, né? É isso aí. A gente vê, né, que essa base, esses valores familiares, né, é o que na verdade a sociedade precisa. Então precisa de bons, né, cristãos, políticos, no sentido de ministério, né, para fazer o bem, mas precisa ter esses valores. Sobretudo, né, nesses últimos tempos nós sabemos que a família foi muito atacada, né? Está sendo muito atacada. Então que bom saber, você que está nos vendo, que bom saber que nós temos aí em Umas uma pessoa honesta, uma pessoa que tem esses valores, que é um pai dedicado, que é catequista, que faz parte aí da renovação carismática como evangelizador, que também faz parte de uma ação social. Então, Reginaldo, eu queria aqui de antemão te agradecer. Foi muito bom, foi importante você se dispor a estar aqui diante, né, do Conselho da Renovação Carismática aqui, para poder, né, não só a gente, né, toda a nossa população, mas sobretudo de Umas te conhecer, mas o nosso povo de Deus também te conhecer mais da sua pessoa. Então eu queria aqui como coordenador agradecer esse bate-papo que nós tivemos aqui. Eu que agradeço, né, pela oportunidade, né, de poder estar falando com o povo de Deus, né, que todo mundo, né, possa estar orando por mim, né, nessa batalha, nesse desafio que não é fácil, não é brincadeira. A gente é exposto a todo momento a tantas coisas ruins, negativas. Eu lembro da minha primeira eleição lá em 2008, o Senhor me dava aquela palavra: eis que vos envio no meio de lobos e serpentes. E aquilo nunca saiu do meu interior, sabe? E a gente precisa sempre, né, ter isso em mente, mas ter a preocupação também de estar buscando em Deus, né, a força necessária, a sabedoria necessária. Né? Estar aqui para mim foi muito bom hoje, porque eu pude reviver lá, né, meu primeiro contato com Jesus, assim, pessoalmente, aquela força que reviver tudo isso, a gente emociona, a gente fica tomado, né, pela chama. Reabastece as forças, né? Isso, nossa. Aí a gente sabe que o motivo... A alma fica... O motivo último de estarmos aqui é Cristo. Isso, né? Então, isso. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério e, sobretudo, essa continuidade aí no Ministério da Política. Amém. Obrigado. Então, você que nos viu mais nessa série, nós já estivemos aqui com o João Paulo, estivemos aqui também com o Fernando Marques, Fernandão, e agora
tivemos esse contato especial aqui com o Reginaldo Pacheco. Queria agradecer a você também que ficou conosco durante essa série, tá? Deus abençoe e nós nos vemos por aí. Obrigado. Então, Reginaldo, queria falar também um pouco, né, que nesse discernimento a gente sabe que você já está no mandato, né? Eu queria que você falasse um pouco, às vezes até, né, esclarecer algumas coisas sobre como foi as suas ações nesse primeiro mandato aí. Que você falasse um pouco para a gente sobre isso. Bem, eu assumi no meio do mandato, né, na verdade. Então foi em 2018, no meio de 2018. Então eu tinha ficado de primeiro suplente. Quando um vereador foi cassado, assumi o posto ali, né, de vereador. E foi uma experiência, assim, desde o primeiro dia, desde o dia da posse, para mim foi uma experiência muito gratificante. Né, na posse mesmo, uma sessão depois, né, um vereador chegou em mim e falou assim: Reginaldo, eu preciso te falar um negócio. Eu falei, pode falar. Ele falou, eu não posso deixar de te falar isso. Eu falei, o que foi? Pensei que era algo assim, né? Ruim, alguma coisa, né? Ele falou assim, não, eu quero te falar que naquele dia de sua posse foi muito bonito. Eu tive que me segurar várias vezes para não chorar. Foi a primeira vez, vou te falar com toda sinceridade, ele falou, sabe? Vou te falar com toda a sinceridade do mundo. Foi a primeira vez que eu senti aqui a presença de Deus nessa casa. Então, quando ele falou daquela forma, eu senti o peso mesmo da responsabilidade, sabe? Eu já tinha uma noção que era algo muito sério, né? Você tá levando ali uma representatividade, principalmente do povo de Deus, que quem olha para mim e conhece a minha trajetória sabe que eu sou uma pessoa da igreja, né? Então é muito sério, isso tem um peso muito grande, né, sobre as nossas costas. Eu não posso nem me dar o luxo, direito de cometer nenhuma pequena falha que já nem eu posso comprometer, né, um todo, né? Há anos e anos aí que a gente caminha, né, por causa de uma pequena bobeira pode comprometer. E nesses 2 anos eu consegui, né, junto com o deputado Francisco Júnior, né, muitos recursos para IMOS, muitos, mais de 1,5 milhão, né, em recursos. Então a gente conseguiu lá 2 emendas de R$200 mil agora, né, para combate aí ao coronavírus, né, para ajudar aí nessa questão da pandemia. A gente conseguiu 6 respiradores, 3 para o Hospital Cais Municipal, 3 para as ambulâncias, né, para estar ajudando também no tratamento ali dos pacientes. A gente conseguiu R$338 mil que foram utilizados no início desse ano lá na UPA. Conseguimos também, junto ao deputado, 2 ônibus, né, para a educação, no valor de R$417 mil, R$16 mil, algo assim. E ainda conseguimos também mais R$100 mil para a Associação Beneficente João Paulo II, né, junto ao deputado, para a compra de um veículo e também uma aparelhagem de som, também para a associação, sabe? Conseguimos também, né, junto ao deputado Francisco Júnior, 2 ônibus para a educação e também uma emenda para ajudar na Associação Beneficente João Paulo II, associação lá da Renovação Carismática Católica. E o deputado, ele tem sido um grande parceiro nosso, né, nesse mandato nosso aí. Sempre tem levado para ele as demandas da cidade, né, onde as áreas que mais têm precisado, né, e ele sempre tem nos atendido, tem nos acolhido muito bem. Então a gente, assim, quer ter a oportunidade de continuar esse trabalho, né, trazendo mais recursos para IMOS, né, lutando por melhorias, né, ali nos bairros também, vendo as necessidades, né, de cada bairro, junto aos cidadãos, né. A gente quer cada vez mais estar mais próximo ali das pessoas, né, ouvindo, para saber como poder, né, acolher melhor ali, né, e atender as demandas também, né, de cada região da cidade. Isso aí, muito importante, né? Queria que você falasse um pouco também sobre o discernimento.
sabemos que nós fazemos parte aí do movimento da renovação carismática, e ali em umas nós temos um núcleo regional ali que rezou, que escutou do Senhor a vontade de Deus por esse momento. Então eu queria que você falasse um pouco aí sobre esse discernimento do seu nome aí para essa eleição agora de 2020. Sim. Bom, o discernimento ele foi feito ano passado ainda, né? Quando o conselho, né, da cidade se reuniu, né, todos os coordenadores ali, né, se reuniram e acharam por bem estar apresentando 2 nomes. Tinha o meu nome e tinha de um outro irmão, né, para ser analisado, apreciado. Né? Na análise são 11 critérios que são analisados e acharam por bem ali, né, diante de todos os critérios, que o meu nome era, né, o que estavam mais assim de acordo com os critérios, né? E para mim isso é um motivo de honra, né? Muita honra, porque a gente já caminha na renovação já há 22 anos, né? Eu nasci de novo, foi nesse movimento, né? Descobri o amor de Deus, foi nesse movimento, busco servir, né, de corpo, alma e coração, né, a Deus, é nesse movimento. Também quero muito, né, fazer jus, né, a essa confiança que o movimento da renovação carismática tem, né, me proporcionado, tem, né, me dado nesses 2 anos que eu tive de mandato. Já na outra eleição também era indicado, né, e agora de novo. Então quero que Deus me dê sabedoria, né, para estar honrando essa confiança, né, para estar dando cada vez mais, né, motivo de alegria para todo esse pessoal. Uma honra, né? Uma honra aí fazer parte desse movimento da qual, né, Deus tem suscitado no seu coração essa vocação. Sim. Então, é uma graça de Deus nós estarmos juntos, reunidos, né? Mais uma vez aqui eu quero agradecer a sua presença, né? Esse tempo que você dedicou aqui para estar conosco, para esclarecer, para estar junto, né? E dizer que você pode contar com esse povo de Deus, né, da Renovação Carismática Católica de Goiânia. Deus abençoe. Eu que agradeço, né? Amém. Amém.